Deixe-me colocar o chapéu de treinador agora no momento e falar uma palavra para aqueles que fizeram o teste e estes que estão na minha frente que acabaram de se formar. Como vocês podem ver, comparando o teste deles com o do primeiro dia, essas pessoas aqui, obviamente eles estavam subjugados, menos empolgados e 1 decibel mais baixo no volume, mas isso está bem. Eu sinto que o que eu estava buscando é algo mais substancial, algo mais profundo. Está marcado. Eu sinto que há algo aí, vocês não sentem? Portanto, mas eu tenho uma palavra para eles. E as palavras são 2 aperfeiçoamentos que eu recebi e eu gostaria de apresentar humildemente a vocês. Eu não sei se é suficiente, mas acho que essa é a boa ocasião. Eu recebi um aperfeiçoamento do irmão Abraham Cheng e outro do irmão Witness Lee. Ambos chegaram a mim quando eu estava começando a aprender a servir em tempo integral. Eu nunca estive num treinamento de tempo integral, mas eu tive essa coisa de 20 anos de vida da igreja, 2 anos de treinamento também. Eu estava começando a servir e, primeiramente, o irmão Abraham Cheng, eu terminei sendo intérprete dele, viajando aí pelo Texas. Eu era uma pessoa que tinha o coração para servir, mas sinto dizer que eu era um meio covarde. Eu era tímido no meu espírito. Embora eu saiba, pelo livro de Timóteo, que nós não recebemos um espírito de timidez, de covardia, mas eu comecei a traduzir para o irmão Abraão, e eu me lembro de 2 vezes quando eu estava traduzindo para ele, e ele virou para mim e falou: irmão, libera o seu espírito. Ele podia parar a mensagem, interromper a mensagem e falar para mim: libera o seu espírito. Se vocês conhecessem o irmão Abraham Cheng, o olhar dele não era tão agradável. Ele tinha sido um general e ele estava dando uma ordem para mim muito irado. E eu não estava acompanhando o espírito dele como um intérprete. Então vocês podem imaginar o que eu fiz depois disso. Rapidamente eu liberei o meu espírito. Essa foi uma vez. A segunda vez foi com o irmão Lee. Logo que comecei a servir, o irmão Lee foi para Taiwan em 84. Ele me pôs na plataforma para dar uma mensagem e ele veio para a reunião me ouvir eu dar essa mensagem. Ele sentou lá no fundo, eu estava sentado na frente. Não importa ele estar na frente ou atrás, é ruim do mesmo jeito. Nós tivemos uma reunião, antes da reunião oramos juntos e ele orou por mim de maneira bem forte. Se você tiver o irmão orando por você de maneira forte, bem na sua frente, dá para você imaginar a quantidade de pressão. Eu devia dar a mensagem dele na plataforma dele e ele orando por mim. Então ele orou assim: Senhor, libera o espírito do nosso irmão. Dessa maneira. Quanto mais ele orava assim, mais eu perdia o meu espírito. Bem, de qualquer maneira, eu quero dar essa palavra para vocês
que se formaram há 5 a 10 anos, que o Senhor lhes dê muita experiência, muito peso, mas nunca se esqueçam de liberar seu espírito. Toda vez que você for ministrar aos santos para dar vida, você tem de exercitar seu espírito mesclado. Se não houver espírito, não haverá ministério. E eu senti de falar essa palavra a vocês e a todos aqui. E estes que acabaram de graduar, que de se formar, para vocês eu diria que eu quero ver vocês daqui a 5 a 10 anos estando ali na frente como eles. Ninguém tenha ido embora, abandonado, ninguém tenha desistido, ninguém tenha retrocedido, mas todos estejam falando, servindo, dando-se para a restauração do Senhor. Não pense que 5, 10 anos, eu lhes digo isso, significa muito. Você vai passar por muitas provações e dificuldades, e o fato de você estar aqui não é algo pequeno. Então, eu digo para vocês que se formaram agora, vocês vieram aqui, por 2 anos estiveram muito bem, mas daqui a 25 anos, quero que vocês ainda estejam aqui. Uma vez que você entrou no treinamento tempo integral, você está para sempre no treinamento tempo integral. Eu ainda estou sendo treinado, ainda estou no meu treinamento de tempo integral, e vocês também devem. Esse é apenas, vocês agora se formaram, mas esse é o começo de um outro estágio de treinamento. Esta tarde chegamos a uma mensagem maravilhosa sobre o rio da água da vida. Eu não sei como fazer, porque é maravilhoso demais esse tema, todos sabemos. Essas 3 palavras, rio, água e vida. Que maravilhoso. Eu realmente tenho de buscar o Senhor para saber como fazer isso. Creio que a melhor maneira é deixar fluir. Amém? Então, por favor, orem por isso. E eu quero fazer como o irmão Dick Taylor. Então, quero começar cantando. Isso aqui não é uma... Você não bebe sem cantar, não tem graça. Quanto mais bêbado você fica, mais você canta. Eu quero começar com vocês com uma canção, se vocês puderem me acompanhar. Mas o meu objetivo não é atuar aqui na frente. Mas é uma alegria que há em mim quando toco este tema maravilhoso. Vocês têm esse versículo em Gênesis aqui, capítulo 2. Vamos ler rapidamente. Depois que vimos a árvore da vida ontem à noite, agora temos um rio. Esses 2 sempre formam um par, tanto no começo da Bíblia, e sabemos claramente que no final também. Versículo 10. E do Éden saía um rio. Aqui não fala o rio de água da vida ou o rio da vida, é simplesmente um rio. Mas porque havia aquela árvore chamada árvore da vida, creio que podemos concluir com precisão e segurança que esse rio também tem de ser o rio da vida, cheio de água da vida. Então, é claro, se você saltar até o final da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo de Apocalipse, você verá que esse rio da água da vida é mencionado primeiro, o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E daquele lado do rio estava a árvore da vida. Então você tem essas 2 coisas, a árvore da vida e o rio de água da vida, lá. Aqui em Gênesis 2, podemos concluir que esse rio deve ser um rio cheio de vida.
E do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele é cheio de água. E esse rio, ele vai para regar o jardim. E dali ele se dividia, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Esse é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existe o bdélio e a pedra de beril, de ônix. São materiais preciosos. Todos vocês sabem que é isso que encontramos no final da Bíblia, naquela cidade da Nova Jerusalém. Versículo 13. O segundo rio se chama Guion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre para o oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates, chamado de o Rio. O Eufrates. Aqui, vocês têm esses versículos sobre um rio fluindo do jardim, formando 4 braços. Agora chegamos a isto nesse esboço, mas deixe-me dizer algo sobre esse rio primeiro, para que todos recebamos uma impressão do que tipifica esse rio, como ele é, quais são suas características. Assim como a árvore está relacionada com a vida, o rio também está. Irmãos e irmãs, vocês estão convencidos que a bandeira da restauração do Senhor é VIDA. Essa é a bandeira, esse é o padrão, é vida. E apenas essa vida introduz a edificação eterna de Deus para cumprir seu propósito eterno. Portanto, vocês têm no começo e no fim da Bíblia um rio de vida fluindo e uma árvore da vida crescendo. A árvore é da vida e o rio é da vida. É de vida. O que vamos fazer agora nesta mensagem, na verdade, é traçar rapidamente, acompanhar rapidamente esse livro por toda a Bíblia. Não podemos cobrir todos os pontos, todas as passagens detalhadamente, mas selecionamos as melhores e é o que vamos ver. Portanto, eu gostaria de começar dando a vocês estas passagens na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para demonstrar como há um rio divino que flui com a vida divina como sua água. Neste capítulo 2, se o homem tivesse tomado dessa árvore da vida, ele teria desfrutado esse rio da vida. Aquilo que você toma como a vida divina de Deus não fica ali como um pacote em você. O que bebemos, o que recebemos, o que o homem recebe como vida da parte de Deus é um rio. Bebe um rio. Não bebemos simplesmente alguma água, na verdade, bebemos de uma fonte. Bebemos a fonte, um rio. Esse é todo Deus triuno, como vida para nós. E nesse rio, à medida em que o bebemos, nós fluímos esse rio. É aí que desfrutamos
a gordura, as riquezas de Deus, as riquezas desse Deus. É claro que ao beber esse livro, a nossa sede é saciada e podemos viver e sobreviver de uma boa maneira. Não dá para dizer quão importante a água é para a sobrevivência e a existência física do homem. Da mesma maneira, podemos viver sem comer durante dias ou até mesmo semanas, mas se não bebermos por pouco tempo, nós iremos morrer. A água, em certo sentido, é mais importante que a comida. Portanto, essa água da vida não apenas serve para saciar a nossa sede, mas para fazer com que vivamos eternamente. E esse rio, porque ele rega, ele também faz com que nós cresçamos. Não há crescimento sem essa água. Onde quer que esse rio vai, a vida cresce. E veremos, eu vou ler alguns versículos para vocês, que essa água faz com que nos alegremos. Amém? Faz com que nos alegremos. Tudo isso, essa alegria, provém desse rio da vida. Portanto, eu agora tenho de cantar a minha primeira música. Muitos anos estava buscando uma fonte eterna. Satisfy, aleluia. The fonte never ran dry. Bebendo da fonte que nunca seca. Tem em português, sim. Estão bebendo? Aleluia! Essa é a fonte. Agora eu dou alguns versículos para vocês que estão aí na mensagem. Vou ler para vocês. Isso aqui é o acompanhamento, a história desse rio. Êxodo 17, 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, Deus falando a Moisés. Vocês conhecem a história, os israelitas estavam com sede, murmurando, reclamando, e Deus aqui proveu a solução. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Houve outra ocasião, em Números 20, quando Moisés fracassou, mas em qualquer evento, nos dois acontecimentos, fluiu água da rocha para saciar a sede do povo de Deus. No Salmo 78, 15 e 16, refere-se a essa história. No deserto partiu rochas e deu-lhes de beber à vontade as águas que enchem as profundezas. Enchem as profundezas. É abundante, bebida abundante que enchem as profundezas. É um fluir interminável de água para saciar a sede daquele 1 milhão de pessoas. Da pedra fez sair fontes e fez correr águas como rios. Não apenas um rio, mas muitos rios, para suprir aquelas centenas de milhares de israelitas sedentos. Eles estão satisfeitos com as riquezas da tua casa e dá-lhes de beber da riqueza do teu prazer. Na tua luz vemos a luz. Eu amo essa palavra, a gordura, a riqueza. Esse é um rio de gordura, um rio rico, cheio de gordura, de riqueza.
Esse rio vai tornar você gordo, gordo de Deus, com Deus, e é um rio de prazer. Quem disse que os cristãos não devem ter prazer? Devem ter o prazer correto. Nosso maior prazer é apenas o próprio Deus. Quando bebemos esse rio, desfrutamos os prazeres de Deus. E é claro, nós o desfrutamos como a fonte da vida, na qual vemos a luz. Salmo 46, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. É muito bíblico ser feliz quando você está desfrutando esse rio. Não vi ninguém que tenha bebido desse rio e tenha ficado de cara comprida. Você ainda não bebeu se estiver com cara comprida. Quando você bebe desse rio, você fica alegre o tempo todo. Salmo 65, 9. Tu visitas a terra e a regas. Outra função do rio é enriquecer a terra com a vida. O rio de Deus é cheio de águas. Salmo 65, o rio de Deus é cheio de água. Esse rio de vida, na verdade, é o rio de Deus. Esse é o nome desse rio, Deus. E ele é cheio de águas. Essa água supre grãos, supre vida, para que ela se espalhe, cresça, dê fruto. Lhes digo, tudo isso vem do rio de Deus. Ezequiel 47, versículos 5, 9 e 12. Ele mediu 1000 côvados e havia um rio pelo qual não se podia passar, porque havia água suficiente para nadar, e essa água não podia ser cruzada. Então, dos dois lados do rio, por onde quer que o rio passe, tudo viverá. E dos dois lados do rio crescerão todo tipo de árvores para alimento, que darão fruto novo a cada mês, porque a água deles flui do santuário, nos mostrando Apocalipse 22. Um rio no qual você pode nadar, um rio onde quer que ele passe, tudo vive. Um rio que faz com que cresça comida nas árvores e faz com que as águas mortas sejam curadas. Esse é o mesmo rio, aquele rio que flui desde o começo e fluirá até o final. Jó 3,18. Naquele dia, ali os presos juntamente repousam. 3:8. Zacarias 14:8. E as águas vivas sairão de Jerusalém e irão para o Mar Morto até o Mar Mediterrâneo. E elas serão provenientes da cidade de Jerusalém. João 4,14. Quem beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Há muito o que dizer. João 7:37 a 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quanto mais bebemos, mais fluímos. Não é simplesmente
parar depois que matamos a sede, mas beber até fluir do nosso interior. Finalmente, Apocalipse 22, 1 e 2, e mostrou-me o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua rua. E deste e daquele lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Lembrem-se, estas passagens ligam a história do rio da vida. Agora vamos entrar na mensagem. Ainda tenho uma palavra para falar. Desculpem. Embora Gênesis 2 diga isso, ainda é um registro da criação adicional de Deus, mas devo lembrá-los, mais uma vez, que estas palavras e capítulos foram, na verdade, escritos segundo a experiência da vida, do homem experimentar Deus como vida. Portanto, a água da vida e o rio da vida. Tudo isso tipifica ou simboliza esse Deus triuno que dispensa a vida, cuja intenção é simplesmente transmitir ou dispensar a vida que Ele é e a vida que está nele para nós. Primeiro, como comida, tomando comida orgânica, então bebendo de um rio que flui. Por comermos e bebermos, esse Deus entra em nós e se expande em nós e cresce em nós e até mesmo, se vocês me entenderem bem, amadurece em nós e flui de nós para ser expressado. E é nessa expressão que Deus encontrará a sua representação. Espero que vocês prestem atenção à experiência de vida quando virmos este esboço. Número 1, algarismo romano 1. Nas Escrituras, o conceito do rio da água da vida, corrente divina, o único fluir é crucial. Há um conceito muito forte de um rio, de uma corrente na Bíblia. Tenha em mente que esse rio, essa corrente é único, só há um, porque só há um Deus. Só pode haver uma árvore e só pode haver um rio. A Bíblia revela o Deus triuno que flui. Amém? Deus não é um Deus estacionário. Deus é um Deus que flui. Deus é um Deus triuno que flui. O Pai como o manancial da vida, o manancial profundamente embaixo da terra, o manancial, a origem. O Filho é a fonte da vida, ou seja, a água que emerge, que provém do manancial. E o Espírito como o rio da vida. Esse é o fluir. Portanto, às vezes dizemos que temos o Pai, Deus, Pai como a origem, Deus Filho como a fonte e Deus Espírito como o fluir, ou o rio. Essa é uma boa figura. Na verdade, é assim que a Bíblia revela esse rio a nós. Eu não conheço muito geologia, mas ouvi falar que uma das fontes mais profundas,
ou a fonte mais profunda que existe está neste país aqui, na Flórida. É uma fonte natural. E ela está a 300 ou 400 pés de profundidade na terra, mais de 100 metros. E dentro dela ali há cavernas e a extensão dela é de 30 milhas, 50 quilômetros. Bem, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Deus, como manancial, é muito maior do que isso. Às vezes eu tenho aquela ideia errada. E quando eu penso em Deus como manancial, eu penso em 1 metro quadrado. 1 metro quadrado ali, não. Uma vez eu fui para Nova Zelândia, me levaram para um lugar. Tem alguém da Nova Zelândia aqui? Alguém me levou ali para visitar uma fonte muito famosa, mas ainda muito pequenas comparado com Deus. Eu tenho essa imagem mental, achando que fosse assim, eu tinha essa imagem. Vocês acham, irmãos, que Deus é tão pequeno assim? Quero que vocês fiquem impressionados com o fato desse Deus, esse manancial ser tremendo, enorme, profundo, amplo. Estamos falando do Deus triuno. B. Nas Escrituras há somente um fluir, somente uma corrente divina. A corrente divina que tem fluído ao longo das gerações é somente uma. Recomendo a vocês uma mensagem chamada A Corrente Divina, uma das primeiras mensagens que o irmão Lee deu neste país. Em 1963, vocês verão a figura dessa única corrente no universo, a única corrente na Terra, que é a corrente divina. Algarismo Romano 2. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O rio aqui significa o rio da água da vida, ao longo do qual cresce a árvore da vida. B. O rio que sai do Éden significa o rio da água da vida que flui de Deus, Ele fala que sai do jardim do Éden, mas a fonte desse rio claramente é Deus, que é vida. É de Deus, indicando que Deus é a origem da água viva para o homem beber. C. O número 4 significa o homem, a criatura. O único rio que se torna 4 braços significa que o único rio flui do único Deus, é representado pelo número 1 como a origem e centro para alcançar o homem em todas as direções. O rio é uma origem, um curso, um fluir. Mas esse rio, mostrado neste capítulo, é dividido ou separado em 4 braços. Quero falar algo, não vou entrar profundamente nisso, mas tenho um pouco de encargo aqui. E tudo isso está nos Estudo Vidas, basta ir lá e ler. Esse rio que flui de Deus como a origem e como o centro, alcança o homem em todas as direções. Todos, portanto, podem recebê-lo. Na Nova Jerusalém há 4 lados com 3 portas. E por fim, nós cremos que esse rio vai alcançar todas as portas. Vai alcançar todos nós. O primeiro desses 4 braços chama-se Pison. Pison, que significa fluir livremente. Não significa... Ele flui
gratuitamente, não tem preço. Você não precisa pagar. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem e bebe de graça da água da vida. Desde o começo, essa água, ela é grátis e vem de Deus. Apenas temos de nos aproximar e beber. Ela vai para a terra de Avilá. É uma palavra que significa fazer crescer. Essa água gratuita faz todas as coisas crescerem, como vimos em Ezequiel 47. O segundo braço chama-se Guion, que significa águas turbulentas, a turbulência de águas. Essa água não são umas gotinhas de água ou um ribeirinho, um ribeiro de água, mas a água nesse rio é turbulenta, implicando plenitude, implicando força, implicando poder. As pessoas hoje usam rios para gerar a eletricidade hidroelétrica. Essa água tem hidroeletricidade, tem o poder divino. Ela varre tudo. É um rio de grande quantidade e poder. É uma torrente. É uma cascata de águas. E vai para a terra de Cush, que é a Etiópia. E o significado aí é a natureza maligna imutável dos pecadores. Se vocês lerem o Estudo Vida, vocês saberão disso. Verão isso. Isso significa o quê? Que esse rio é forte o suficiente para vir aqui e regenerar pecadores. E o quê? Renovar esses pecadores e santificá-los e transformá-los. A esperança está nesse rio poderoso. Número 3, esse rio é chamado de Tigre, Rio Tigre, que significa que ele é rápido, que ele flui rapidamente. É uma corrente. Ele é rápido. É instantâneo. Ele flui para a terra da Síria, uma terra habitada, o que significa onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem. Esse rio é para aqueles que habitam a terra. E, por fim, esse rio é chamado de Eufrates, que significa doce e fértil. Esse é o significado da palavra Eufrates. Esse rio também é um rio doce. Onde quer que ele vá, ele fertiliza, torna fértil. Irmãos, vocês veem esse rio agora? Eu não sei quanto a vocês. Eu tenho esse conceito muito caído. Mesmo quando eu leio Apocalipse 22, o rio da água da vida, eu fico pensando num tubo de plástico onde um rio está aí, onde você escorrega nesses Wet n Wild. Irmãos, esse rio é tipo o rio Mississippi, é maior que o Mississippi. Pensem no seguinte: eu quero impressioná-los. Esse rio não é pequeno, esse rio é imenso. Esse rio é poderoso, esse rio é pleno, é cheio. Esse rio, dá vida onde quer que ele vá. A Nova Jerusalém tem 12 mil estádios, que é, a grosso modo, a distância
daqui até Dallas, mais ou menos. 1.300 a 1.400 milhas de distância. O rio Mississippi, que vem de 2 províncias no Canadá, passando por não sei quantos estados, acho que passando por 13 estados, até desaguar no Golfo do México, lá no sul. Esse rio tem 2.600 milhas de extensão. É mais longe do que daqui a Dallas. Pensem nisso. Sabemos que aquele rio na Nova Jerusalém desce em espiral. Numa espiral. O ponto do meio é o mais próximo. Seria no Novo México. Eu creio que a extensão desse rio vai ser maior que a do rio Mississippi. Não é um riachinho, é um rio imenso, porque ele tem que alimentar e matar a sede de milhões e bilhões de redimidos do Senhor. Não entendam isso no aspecto físico. Eu quero impressioná-los, irmãos, que esse é um rio maravilhoso e imenso, que flui em sua plenitude. Ele é torrencial, é poderoso, contudo, ao mesmo tempo, ele é doce, ele dá vida, ele produz alimento. Irmãos, esse é o nosso Deus triuno. Esse é o nosso Deus triuno que flui e nos alcança. Vamos ver o ponto 3. A semente do rio da água da vida. Ainda não cobrimos aqui, mas onde quer que esse rio vá, ele produz materiais preciosos. Ouro, bdélio e pedras preciosas, pedra de ônix. Não vou entrar nisso, mas todas essas coisas provêm desse rio que flui, tipificando o Deus triuno produzido em nós como os elementos básicos para o edifício eterno de Deus. Vamos deixar assim. 3. A semente do rio da água da vida, a corrente divina, é semeada em Gênesis 2, 10 a 14. O crescimento ocorre nos livros seguintes da Bíblia e a colheita está em Apocalipse. Cristo como a rocha viva e espiritual. Chegamos agora a Êxodo 17, com a ajuda de João 19 e 1 Coríntios 10. Aquela rocha espiritual foi ferida com a autoridade da lei, de maneira que o Deus de ressurreição pudesse fluir dele para o seu povo redimido, para eles beberem. A água viva é a água da vida em ressurreição. O Espírito todo inclusivo que dá vida como resultado final do Deus triuno. Essa água da vida é em ressurreição. Vamos dar uma olhada nisso. A. Ressurreição denota algo que foi morto e vive novamente. Ressurreição também denota a vida que jorra de algo que passou pela morte. Esse é o sentido de ressurreição. O Senhor disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Note, ele usou a palavra, primeiramente ele usou a palavra ressurreição. É muito significativo isso. É vida que provém da morte. Somente essa vida é que podemos participar, somente dessa vida. B. Pelo fato de a água da vida estar em ressurreição, ela é vitoriosa e transcende todas as coisas negativas. Quando bebemos a água da vida em ressurreição, nos tornamos pessoas em ressurreição e de ressurreição. A figura é a seguinte, vejam. Moisés está no deserto, aquelas pessoas não tinham nada para beber, então Deus ordenou-lhe,
a fazer o quê? A usar o cajado que ele tinha, que ele usou para abrir o Mar Vermelho, o mesmo cajado. Para quê? Para golpear a rocha. Quando ele ferisse a rocha, fluiria água daquela rocha. Isso é uma figura, é claro, do nosso Senhor Jesus, que em sua humanidade morreu a morte de cruz. E essa morte é o quê? É o seu sofrimento, é ele sofrer o juízo de Deus, o julgamento de Deus. A própria autoridade da lei de Deus o estava golpeando. E por meio disso, a água surgiu. A água surge de um Cristo encarnado e crucificado. Ali você tem os soldados romanos perfurando o seu lado, e a Bíblia diz que saíram sangue e água. O sangue é para a nossa redenção e a água é para a nossa regeneração. Para recebermos o seu Espírito de vida. Portanto, isso nos diz, irmãos, que essa água que flui nesse rio, essa água viva, está em ressurreição. Essa água só flui em ressurreição. A água viva em João 4, a água em João 7, os rios que fluem de nós, tudo isso é em ressurreição. E, porque está em ressurreição, é sempre vitorioso, sempre transcendente. Não é verdade, irmãos e irmãs? Sempre que você bebe esse rio, você é vitorioso. Você é transcendente. Quando você está derrotado, se sente fracassado, é claro, precisamos nos arrepender, tomar o sangue de Jesus e precisamos beber novamente. Precisamos beber. O sangue só pode tirar a condenação. Somente o rio de água da vida pode nos salvar do poder do pecado. Somente esse rio de ressurreição pode nos fazer transcender sobre todas as coisas negativas, tudo que é satânico. Você diz, sou tão atraído pelo mundo, sou tão tentado pelo mundo, não consigo vencer o mundo. A maneira não é resistir, a maneira não é exercitar a sua força própria. Irmãos, a maneira é beber a água em ressurreição. Beba! E vocês se tornarão pessoas em ressurreição e de ressurreição. Na verdade, essa água, a própria água é a ressurreição. Por que posso dizer isso? Porque essa água é simplesmente o Espírito. E o Espírito é a realidade da ressurreição. Portanto, quando bebemos, bebemos em ressurreição. Irmãos e irmãs, a ressurreição está fluindo em nós, amém? Bebam e tornem-se seres em ressurreição e de ressurreição. 2. Precisamos beber e fluir a água da vida em ressurreição. João 7, 37 a 39. Quando nos identificamos com o Cristo ferido, a vida divina como a água da vida flui de nós.
Se bebermos e fluirmos a água da vida em ressurreição, seremos a torrente, que significa os vencedores, dos quais Cristo beberá ao tomar a dianteira para lutar no dia da sua batalha. Primeiramente, em João, quando bebemos e recebemos esse rio de água da vida, certamente, provando que essa água está em ressurreição, o Senhor diz, o Espírito ainda não era. Estou falando para vocês de beber, é beber o Espírito, mas esse Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. É aquela glorificação equivale à ressurreição do Senhor, provando mais uma vez que esse Espírito flui em ressurreição para bebermos. Então, no Salmo 110, você tem o Senhor tomando a iniciativa de lutar pelo reino de Deus. Ele diz que beberá dessa torrente e levantará a sua cabeça. A torrente aqui significa o quê? Os vencedores, dos quais o Senhor beberá, enquanto Ele está liderando a batalha nos dias da sua batalha. Irmãos e irmãs, como seremos essa torrente? Como vocês vão ser esses vencedores? Digam-me. Somente bebendo seriamente. Há um beber vencedor dos próprios vencedores. Aqueles 3 homens guerreiros valentes romperam o acampamento do inimigo para pegar água para Davi beber, e Davi derramou essa água no solo. Ele disse, eu não posso beber isso. Esse aqui é o sangue. Vocês não se lembram da mensagem de ontem, de domínio? Amados irmãos, temos de ser os combatentes de hoje, e a maneira de combatermos é bebermos profundamente, bebermos até estarmos cheios do Senhor, cheios, e em contrapartida seremos uma torrente para Ele, para matar a sede nos dias da batalha. A batalha ainda está continuando hoje, irmãos, e precisamos beber para lutar. 3. Em Números 20, versículo 8, Deus disse a Moisés, toma a vara e falai à rocha, que dê as suas águas. O Senhor encarregou Moisés a falar à rocha. Por quê? Porque aquela rocha já havia sido ferida, mostrando que Cristo já havia sido crucificado. Ele não precisava ser crucificado novamente. A água já estava ali. Você não precisa ferir novamente, golpear de novo. Isso é contra o governo de Deus. É claro, sabemos que Moisés falhou ali. Mas o que queremos dizer é o seguinte, se falarmos à rocha, ela dará água. Portanto, o ponto A diz, tomar a vara é identificar-se com Cristo em sua morte e aplicar a morte de Cristo a nós mesmos e à nossa situação. B, falar à rocha, falar uma palavra direta a Cristo como a rocha ferida, pedindo a Ele que nos dê o Espírito da vida, baseado no fato de que o Espírito já foi dado. Irmãos e irmãs, não é necessário golpear, ferir. Cristo já foi ferido. Hoje, bem-aventurados somos nós, precisamos apenas falar a essa rocha. E essa rocha nos segue. Essa rocha seguiu os israelitas. Não me pergunte como é que essa rocha ela acompanhava os israelitas, eu não sei, mas era uma rocha espiritual que os seguia, e hoje essa rocha também segue o povo de Deus, e o que precisamos fazer o tempo todo é falar à rocha. Nós somos um bando de gente maluca, nós falamos com pedras, conversamos. Você está com sede agora? Fala à rocha. Fala à rocha.
A melhor maneira realmente é falar Senhor Jesus, rocha. Amém? Rocha das eras, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, preciso de Ti. Eu te bebo, Senhor. Obrigado por estar disponível. Eu não estou aqui tomando banho, eu estou bebendo, conversando, falando contigo. Irmãos e irmãs, vamos gastar bastante tempo falando com o Senhor Jesus. Falem a rocha. Falem a rocha. O hino 248. Eu não consigo cantar porque ele é peculiar. Ele fala, fala a rocha, bate até ela fluir. Bebe da rocha até a sua plenitude. Falem, irmãos e irmãos, falem. Chegamos agora ao ponto B, a boa terra. Não apenas uma rocha, mas uma terra. A boa terra, um tipo do Cristo todo inclusivo, é uma terra de ribeiros e de águas, de fontes, de mananciais profundos. Que terra! Não é uma terra seca, é cheia de águas. O John Nelson Darby interpretou essas palavras de águas profundas, essa palavra mananciais profundos, como águas profundas. Não se preocupe porque não vai secar. O manancial é a origem, a fonte é a saída do manancial e os ribeiros, ou rio, o fluir. Aqui novamente vemos o Deus triuno que flui. O manancial, a fonte e os ribeiros. Esta é uma terra, a terra da Trindade que flui. A água na boa terra sai dos vales e das montanhas. E nessa terra tão rica de água, tão rica, com o Deus triuno que flui, há vales e montanhas, e todos sabemos, sem diferenças de elevação, num lugar plano, dificilmente você encontra um rio. Num lugar, você só consegue achar um rio onde há partes altas e partes baixas. Louvado seja o Senhor Jesus é cheio de vales e de montanhas. Em nossa experiência, o que significa isso? Saem dos vales e das montanhas, indica que Cristo, como a água viva, flui em diferentes ambientes. Os vales são as experiências da cruz, as experiências da morte de Cristo, e as montanhas são as experiências da ressurreição de Cristo. Onde houver um vale, é melhor você crer que há um monte. E onde houver um monte, prepare-se para saber que há um vale ali. Nossa vida cristã é uma vida cheia de vales e montanhas. São nessas experiências altas e baixas. Assim como Paulo testificou que até mesmo na vida e ministério dele havia glória e desonra. Ele era chamado de enganador, embora fosse verdadeiro, como desconhecido, sendo bem conhecido, como morrendo, embora vivendo, como triste, mas alegrando a muitos. Há 9 pares de montanhas e vales aí. Nós, irmãos e irmãs, somos iguais. O segredo para beber a água e fluir o rio é experimentar esses amados vales e montanhas em Cristo. Paulo disse, aprendi o segredo de eu sei como ter em abundância e como ter perda. Paulo falou, eu sei o segredo. O segredo é conhecer os montes e vales na boa terra de Cristo. Que são os vales? Os vales são ambientes difíceis, sofrimentos pelos quais passamos.
As montanhas, é claro, são experiências da ressurreição do Senhor. Você tem experiências de cruz e experiências da ressurreição do Senhor. E aqui a água flui. Salmo 72:8 revela que em seu reinar, Cristo dominará desde o rio até as extremidades da terra. O reino do Senhor se expandirá para as extremidades da terra através do seu fluir como um rio. Ele terá domínio e fluirá como um rio até as extremidades da terra. Onde está o fluir, ali seu domínio estará. Jó diz: e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim, toda a terra. Joel capítulo 3, versículo 18. E trará o reino e o domínio de Deus. Você pode achar que Deus ganha domínio pela força, por uma espécie de luta dessa maneira. Eu vou dizer para vocês, Deus luta com um rio. Deus governa com as águas. Esse rio, em Apocalipse 22, provém do trono, sai do trono e derrota Satanás com sua autoridade por meio desse fluir poderoso. Um dia, esta terra estará cheia de água. E então é aí que ele governará e reinará por toda a terra. Hoje, o que estamos fazendo aqui? Estamos simplesmente levando essa água onde vamos. O Senhor Jesus irá restaurar a terra por meio do rio que fluirá de Jerusalém. Esse rio alcançará toda a terra em 4 direções, como em Gênesis 2, 10 a 14. A intenção de Deus em sua economia é ser o manancial, a origem das águas vivas para satisfazer o seu povo escolhido para o desfrute deles. Eu não li Jeremias 2,13, mas está aí. Deus quer que o tomemos como o manancial de águas vivas, a única fonte do nosso viver. 2. A meta de Deus ser o manancial de águas vivas é produzir a igreja como seu aumento, a fim de ser sua plenitude para sua expressão. Esse é o desejo do coração, o bom prazer de Deus em sua economia. Deus precisa ser o manancial de águas vivas para os seus eleitos, pois ele tem uma economia, e sua economia é produzir um complemento, uma noiva para si mesmo. Vamos ver isso hoje à noite. O nosso beber de Deus como manancial de águas vivas é para a igreja como seu aumento. O nosso beber é para gerar a sua ampliação, sua plenitude para a sua expressão. C. Nada à parte de Deus como manancial de águas vivas pode saciar a nossa sede e nos satisfazer. Nada à parte de Deus dispensado a nós pode nos tornar o seu aumento para a sua expressão. O meu povo cometeu 2 males. Jeremias 2. Número 1. Eles me deixaram o manancial de águas vivas. E número 2. Cavaram cisternas para si mesmos. Cisternas rotas que não retêm as águas. 2 males. Número 1. Deixar a origem, a fonte. Deixar Deus como sua vida. E indo para outra árvore, tornando-se independentes. E número 2, que é pior ainda, criaram substitutos, ídolos, substituições. Tudo que bebemos além de Deus está no princípio da idolatria. Você fala, não, eu estava só bebendo. Não, você estava adorando. Nós bebemos aquilo a que adoramos. Em João 4, houve uma conversa entre o Senhor e a mulher samaritana sobre adoração, e por fim o Senhor apresentou-lhe as águas vivas, dizendo-lhe, falando para ela sobre o espírito humano, sobre a adoração que o Pai busca nestes dias.
mostrando que a verdadeira adoração é beber. Irmãos, será que adoramos a Deus? Amém? Vamos bebê-lo. Aquilo que você adora, você bebe. Podemos beber cinemas, podemos beber internet, podemos beber todo tipo de pessoas. Mas nós bebemos Deus. Amém? Assim. Out of the wells of salvation, and in that day shall we say, praise the Lord. Therefore with joy shall we draw water out of the wells of salvation, and in that day shall we say, praise the Lord. Não temos tempo para cantar, não temos tempo. Temos de continuar. Vocês não sentem que adoramos Deus bebendo dessa maneira? Amém. Agora chegamos ao ponto E. Em Ezequiel 47, de 1 a 12, temos a visão da água fluindo da casa. Agora, esse rio não está mais apenas no Jardim do Éden. Esse rio, ele entrou na casa. Esse rio hoje, irmãos e irmãs, está na igreja. Na vida da igreja. Na vida da igreja adequada. É aí que esse rio tem de estar. O Senhor disse, se bebemos, aquilo que bebermos se tornará em nós. O quê? Uma fonte, certo? Essa fonte não é mais exterior, mas interior. A fonte está em nós, jorrando para a vida eterna. A água aqui significa o Deus triuno como a água da vida, fluindo da eternidade para saciar a sede do seu povo. Quanto mais profunda é a água, mais abandonamos o nosso esforço próprio, renunciamos ao nosso próprio caminho e permitimos que o fluir nos carregue. Esse fluir do lado direito da casa, do lado do altar, em Ezequiel 47, no início como um ribeirinho, tornou-se um grande rio mediante um processo especial, que é o processo do homem de bronze medir 1000 côvados de cada vez. Primeiramente dava até o tornozelo, depois ele mediu e a água dava até os joelhos, a altura dos joelhos. Ele mediu mais 1000 côvados e a água dava a altura dos lombos, da cintura. E finalmente a quarta vez que ele mediu, tornou-se uma água que não dá para atravessar, torna-se uma água que é preciso nadar. Há muito sobre isso para ser lido no estudo Vida de Ezequiel, mas aqui o importante é que essa água aumenta em tamanho, em profundidade, talvez em largura, em quantidade. De que maneira? Pela obra de medir. Isso significa por ser examinado, testado, julgado pelo Senhor. Quando permitimos que o Senhor nos julgue e nos meça dessa maneira, o fluir cresce e aumenta. E quando a água se aprofunda dessa maneira, inicialmente nos sentimos mais limitados, porque ainda estamos andando, estamos tentando mover-nos ainda. Mas ela cada vez se torna mais difícil para nos mover. Não é essa a nossa experiência? Quanto mais graças recebemos, mais limitados nos tornamos. Mas chega a um ponto em que essa água nos sobrepuja. Ela é tão profunda que não podemos exercer nada da nossa força natural. Temos de nos entregar o nosso esforço próprio, abandonar toda a direção e deixar que a água nos leve aonde ela for. Irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Devo prosseguir.
o Evangelho de João retrata o Deus triuno que flui? O Deus triuno flui na Trindade divina em 3 estágios. O Pai é o manancial, o Filho é a fonte e o Espírito é o rio. Na verdade, eu esqueci de cantar uma música para vocês. Não temos tempo para cantar, mas é o hino 116. Mede-nos, mede-nos, mede-nos diariamente, mede-nos, mede-nos mais, Senhor, o tempo todo, até que saibamos que o fluir é um rio poderoso que varre tudo que não é do Senhor. Vocês conhecem essa música, né? 2. Esse rio triuno que flui é para a vida eterna. Isso é muito importante. É para a vida eterna. O que significa para? Para fala de destino, que é a Nova Jerusalém, como a totalidade da vida eterna. Deixe-me terminar. 3. O Pai como manancial, o Filho como a fonte e o Filho como rio, flui em nós e conosco para a Nova Jerusalém, a fim de ser a Nova Jerusalém. 4. O Pai como manancial, o Filho como a fonte e o Espírito como o rio, tomam a Nova Jerusalém como a sua meta eterna. Cada rio tem uma direção, tem uma meta. O rio Mississippi deságua no Golfo do México. O rio Yangtze no Mar Amarelo. O rio Nilo no Mar Mediterrâneo. O rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico. E este rio da vida. Louvado seja o Senhor pelo estudo Cristalização de João. O irmão Lee, nos seus últimos dias, abriu esse cristal maravilhoso em João 4 para nós, para nos mostrar essa palavra para. Depois de bebermos esse Deus triuno com o manancial, esse manancial irá brotar como o Filho, no Filho como a fonte, e irá fluir. Na verdade, a palavra fluir não está ali. Ele simplesmente diz para. Obviamente isso refere-se a uma espécie de fluir. Para o quê? Para a vida eterna. Os cristãos dirão, aleluia. É assim que eu vou para o céu. Eu vou fluir para a vida eterna. Nós descobrimos, através dessa interpretação maravilhosa hoje, por meio do ministério desta era, que essa vida eterna não é o céu, mas a totalidade da vida eterna, que é a cidade de vida, a Nova Jerusalém. Esse Deus triuno que flui à medida em que o bebemos, à medida em que nos mesclamos com Ele, à medida em que somos enchidos por Ele, mesclados e totalmente um com Ele, flui em nós e nós fluímos nele. E Ele flui em nós. E juntos Deus e o homem fluem para a Nova Jerusalém, para tornarem-se a Nova Jerusalém. Amados santos, como terminaremos na Nova Jerusalém? Nós fluímos para ela. Como chegamos lá? Como nos tornamos? Totalmente mediante o Deus triuno que flui. Ponto G. Apocalipse 22:1. Finalmente na Bíblia fala do rio da água da vida. Esse rio tipificado pelos rios em Gênesis 2, versículos 10 a 14, Salmos 46, 4a e Ezequiel 47, versículos 5 a 9, significa a abundância de vida nesse fluir. É um só rio fluindo aos 4 cantos da cidade santa, como o único rio em Gênesis 2, 10 a 14,
que reparte-se em 4 braços. Agora, nós estamos revendo toda a Bíblia. Assim como indicado em João 7,38, esse único rio com suas riquezas torna-se os muitos rios em nossa experiência dos diversos aspectos do Espírito de vida de Deus. Veja as referências. Esse rio único torna-se muitos rios. Você tem o rio da vida, o Espírito da vida, o rio do amor, um rio de alegria, o rio de santificação. E em Gálatas você tem o rio de paz, o rio de bondade, o rio de autocontrole, de domínio próprio. Todo o fruto do Espírito são diversos aspectos desse rio. Então você pode dizer os muitos tributários, os muitos ramos desse único rio. É verdade ou não é? Amém? O que você precisa agora? Beber. Beba, e isso será o que você precisa. A água da vida é um símbolo de Deus em Cristo como o Espírito fluindo a si mesmo para o seu povo redimido, a fim de ser a vida e suprimento de vida deles. Essa água é tipificada pela água que saiu da rocha fendida e simbolizada pela água que flui do lado ferido do Senhor. Já falamos disso. Em Apocalipse 22:1, a água da vida torna-se um rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro, para suprir e saturar toda a Nova Jerusalém. Assim, essa cidade é cheia da vida divina, para que expresse Deus em sua glória de vida. Vocês podem voltar e cantar o hino 977 em inglês. Essa estrofe fala de ver esse rio. Quem desmaia quando esse rio vem fluindo? O Senhor nunca falha de era a era. Na eternidade, essa água da vida estará fluindo para suprir, para saturar, para encher, para manter toda a cidade de Deus, composta de todos aqueles que foram redimidos por Deus em todas as eras, para expressar Deus na glória da sua vida. O rio da água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro. Na eternidade, Deus que se senta no trono é o Deus Cordeiro, nosso Deus Redentor, de cujo trono procede o rio da água da vida para nosso suprimento e satisfação. Isso descreve como Deus triuno, Deus o Cordeiro e o Espírito, que é simbolizado pela água da vida, dispensa-se ao seu povo redimido sob o seu encabeçamento, implícito na autoridade do trono pela eternidade. Rapidamente aqui, isso nos mostra o relacionamento entre a administração de Deus e sua dispensação. Não se esqueça dessas. Essas duas coisas estão sempre juntas. O rio vem do trono. Deus se dispensa a partir daquele centro administrativo no meio daquela cidade. E onde quer que vá esse rio, onde quer que vá essa água, a graça estará fluindo. Por quê? Porque esse trono em Hebreus 4 é o amado trono da graça, ao qual todos podemos nos achegar, nos aproximar ousadamente com intrepidez para receber graça e encontrar misericórdia em tempo oportuno, mas ainda é o trono de Deus. Quando recebemos essa graça, quando desfrutamos essa misericórdia, estamos sob o seu reinar cada vez mais. Irmãos, este é o rio de água da vida.
graça como um rio fluirá. Aleluia, aleluia, graça como um rio fluirá. Aleluia, aleluia, graça como um rio fluirá. Continuem bebendo.